Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Pedro, com lesão confirmada, está fora. Mas espera aí, a lesão, o jogador poderia jogar o Fla-Flu, já que é uma lesão pequena? Temos essa informação para trazer para vocês nesse momento também. Tem notícias boas, retorno de Gerson e Felipe Luiz. E aí? Ontem, a vitória do Flamengo te convenceu? Tem aspectos positivos e situações não tão boas. Outra coisa, por que os jogadores do Flamengo estão se machucando tanto? Lesões musculares acontecendo à torta e à direito. Seria porque muita gente aí defendendo, mas não tá tendo folga mais, os jogadores estão desgastados, o Sampaoli tá quebrando os jogadores. Olha, calma que a gente vai trazer todas as informações para você que tá aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a você para que deixe o seu like e se inscreva agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Agora é rapidinho. Deixa o like antes de assistir o vídeo e clica aqui embaixo o botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal. Posso contar com você? Dá essa moral. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Bom, eu começo dizendo o seguinte, a partida de ontem, ela teve situações positivas, e eu vou começar citando logo aqui, que foram, primeiro de tudo, a escalação. O Sampaoli tirou aquele esquema de 3 zagueiros, ele coloca 2 zagueiros, que são os 2 melhores zagueiros do Flamengo na atualidade, Fabrício Bruno de um lado, Léo Pereira do outro. Aliás, Léo Pereira jogando muito bem, hein? Tem que se destacar aqui. Aí ele encontrou o novo Ilharão, que é o Eric Pulgar. Eu aqui faço minha culpa. Eu que vinha criticando o Pulgar, falar muito fraco e tal. Cara, o Pulgar ele não pode ser o titular do Flamengo a partir do meio do ano. O Flamengo precisa de um jogador para aquela posição. Para mim isso aí é fato. É um jogador lento, é um jogador que tem qualidade, mas ainda é muito lento. E o Flamengo é um time que precisa ter uma dinâmica maior, ter um jogador naquela posição que dê essa dinâmica, que tem uma pegada maior, que tem uma chegada mais forte ao ataque. Esse jogador não é o Pulgar. Mas para hoje, ele é titular, ele é muito melhor, ele está muito melhor do que o Thiago Maia. E também, em relação ao Vidal, nem se compara. Então, o Flamengo, talvez ali, o Sampaoli, ele tenha encontrado um jogador para aquela função, para esse momento. Outro destaque, Sampaoli olhou para a base. Colocou o Vitor Hugo, que a gente tanto pedia aqui. Pô, Vitor Hugo, cara, ele dá uma força maior ao meio-campo, juventude, rejuvenesce o meio-campo do Flamengo. Jogando muito bem, distribuindo bem o jogo, chegando à frente, marcando. Quer dizer, gostei da entrada do Vitor Hugo. Outra coisa também que vale ressaltar, meio-campo mais bem preenchido com os jogadores. Tu tira um zagueiro e que deixava o meio-campo totalmente aberto e preenche mais o meio-campo com 4 homens ali na frente. Everton Ribeiro, que não fez uma grande partida, e o Arrascaeta, que vem crescendo aí de produção, ainda falta muita coisa, mas daqui a pouquinho vai voltar a ser aquele Arrascaeta que a gente tanto conhece. Então, assim, alguns aspectos interessantes, no entanto, o que foi de negativo, exatamente a situação da contusão do Pedro. Eu vou dizer pra você que isso aí me entristeceu muito. Porque, primeiro me preocupa, porque é o segundo jogador que se machuca, segundo que eu digo, no início, né? O Gerson se machucou, por exemplo, no Flamengo e Botafogo, no aquecimento. Lesão muscular no aquecimento. E agora o Pedro, com 5 minutos de jogo, no primeiro toque dele na bola, num pênalti, eles têm uma lesão muscular. E aí, cara, isso é preocupante. Porque são muitos jogadores que vêm tendo problemas de contusão, né? Principalmente contusão muscular. E, coincidência ou não, após a chegada do Sampaoli. Aí tem muita gente dizendo que o Sampaoli não tá dando folga, tá estourando jogadores. Espera aí. Tem muitas notícias desencontradas em relação a isso. Por exemplo, hoje alguns jogadores tiveram sim folga, ao contrário do que muitos estão dizendo.
E eu digo isso porque vi com os próprios olhos. Hoje, por exemplo, teve a festa do filho do Everton Ribeiro, que aconteceu no Hot Zone. Para quem é do Rio de Janeiro sabe aonde eu estou dizendo, que é um parque, como se fosse aquele parque que tem dentro de shopping centers, né? Um espaço onde tem lá, o Hot Zone fica dentro do shopping, que é o Barra Shopping aqui na Barra da Tijuca. E o Everton Ribeiro esteve presente junto com filhos de alguns jogadores do próprio Flamengo. E na hora do almoço eles estavam lá, né? Então o Flamengo hoje deu folga para alguns jogadores, principalmente aqueles que atuaram o primeiro e grande parte do segundo tempo. Outros atletas se apresentaram normalmente, treinaram, dentre eles Felipe Luiz e Gerson. Conforme a gente vinha dizendo para vocês aqui, eu falei, muita gente diz, o Gerson está fora do primeiro jogo contra o Fluminense. Eu falei, olha, não está. A previsão é de que o Gerson volte, assim, não sou o dono da verdade, tá? Eu tô trazendo apenas as informações que a gente recebe. A previsão já era de que o Gerson voltasse para esse jogo contra o Fluminense. E ele vai jogar, ele jogará, ele estará à disposição do nosso treinador para essa decisão que será na próxima semana contra o Fluminense. Agora, por outro lado, começaram a haver comentários de que o Pedro, a lesão foi muito pequena e que ele pode, inclusive, jogar contra o Fluminense. Gente, olha, eu hoje estive com o Pedro e claro que isso foi foi uma coincidência, não é que eu estive com o Pedro, eu encontrei com o Pedro num determinado local onde ele estava para a realização de um exame de imagem e foi coincidência, obviamente. Se você olhasse o Pedro, nem parecia que ele estava lesionado. Normal, caminhando normal, mas o adutor da coxa tem essa característica. E eu encontrei com ele por 2 vezes. No momento que ele estava lá, inclusive algumas pessoas o abordando, tirando foto, e ele muito simpático. E depois, no momento que eu saí do local e tal, e ele estava indo embora, eu acabei o encontrando de novo, andando normal. Mas adutor da coxa é assim. Você não sente nada, parece que você não tem nada. Tu acha até que tá bom. E aí, quando você vai tentar fazer um determinado movimento, você volta a sentir. Existia a expectativa, e isso eu posso dizer para vocês de informação que eu acabei de coletar, de que o exame apontasse apenas um estiramento, coisa que não aconteceu. O exame apontou uma lesão grau 1. É uma lesão pequena? Sim, mas a lesão grau 1, ela precisa de um período de repouso, e esse período de repouso absoluto é de pelo menos 7 dias. Então o jogador vai ficar 7 dias sem treinar, repouso total, fisioterapia, tratamento em 3, 4 períodos, ponto. Depois de 7 dias, 8º dia, ele faz a transição para o campo. Então ele vai ficar de 10 a 15 dias fora. O trabalho especial que será feito com o Pedro será essa informação que eu recebi, e uma informação direto de uma pessoa responsável por isso, o Pedro voltar contra o Nublense. E nem é garantido. A expectativa é de que ele trabalhe e, se tudo caminhar muito favorável nesse tratamento que ele vai fazer, nesse tratamento e na transição, ele voltar na outra semana contra o Nublense fora de casa, ele podendo viajar junto com o grupo, mas isso não é garantido. Então, se você ouvir daqui pra frente de que o Pedro tem chance de jogar contra o Fluminense, não vai jogar. Chance zero, me garante essa pessoa, até porque a lesão é pequena. Gente, não existe lesão pequena, lesão grande e tal. Existe lesão. O menor grau de lesão que existe é a lesão grau 1, que é idêntica à lesão do Gerson, que o Gerson sofreu. Só que é um detalhe, o adutor da coxa é traiçoeiro. Você parece não ter nada, caminha normal e determinado movimento, principalmente o movimento do chute, que foi exatamente o que ele fez, o movimento, principalmente quando você bate cruzado na bola, você sente o adutor. Então é traiçoeiro. Repito, Pedro não jogará contra o Fluminense, um jogo importantíssimo. Não jogará no outro final de semana e a expectativa é de que ele volte contra o Nublense na semana seguinte. Então, 2 informações exclusivas aqui que a gente está trazendo. Uma direto até mesmo com o jogador que fez o exame. A galera que está aqui do nosso grupo de membros, a galera viu que a gente tinha colocado lá, né, em relação ao Pedro realizando exames. E agora também falando sobre todo mundo dizendo que os jogadores não estão tendo folga. Hoje, mais uma vez, treinamento. Houve o treinamento. Tanto é que o Sampaoli até apareceu dirigindo o carrinho e tal. O treinamento aconteceu, mas não para todos os jogadores.
Alguns, os que atuaram a maior parte do tempo, tiveram folga, não se apresentaram hoje no Ninho do Urubu, tanto é que alguns jogadores estiveram presentes na confraternização, festinha do Guto, né, que é o filho mais velho do Everton Ribeiro, lá no Hot Zone, que é aqui no Barra Shopping. E parabéns ao Guto, né, que nasceu, né, veio pro... Impressionante, né, como é que o tempo passa, né? O menino nasceu, veio para... Quando o Everton Ribeiro veio pro Flamengo, ele acho que tinha menos de um ano, né? Até ele teve um probleminha de saúde e tal, a torcida fez uma campanha, o Everton Ribeiro se emocionou e tal. Caramba, o garoto já tá grande, cara. Então, bem bacana, já tem o Totonho, né? Que é o filho mais novo dele. E Everton Ribeiro criando raízes no Flamengo, isso é bem legal. E aí fica a pergunta, queria que vocês comentassem aqui. Olha, hoje não tem live, vocês sabem, eu tô com um probleminha no meu computador, que eu já comprei outro e chegará amanhã, então não faremos a live, mas eu queria que vocês comentassem aqui. Por que tantos jogadores do Flamengo sofrendo com problemas de lesão? Importante isso, que a gente possa aqui tentar entender o que está acontecendo nesse momento, e eu queria saber a sua opinião. Amanhã faremos uma live, já com o computador novo, aqui, trazendo para vocês. Eu espero que vocês possam gostar. Valeu? Grande abraço, saudações rubro-negras.